Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Trabalhadora e divulgadora da doutrina espírita, ela é da cidade vizinha, Miguel Pereira, e está sempre conosco. É um prazer recebê-la. E antes de iniciarmos essa parte da noite, e agradecer os amigos que estão assistindo pela internet, e de Marilson, passa a fazer a leitura da página. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Maranguá. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. A leitura é de número 72.
contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 38. Para os que morrem, o céu é um continente de gelo sustentado a fortes. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que os rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em seu plano inferior, segundo o material da reflexão que apoias na consciência. Se preservares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquirir em todos os tons matizes. E se fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes de servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre a tua apreciação, aquilo que pensas dela, sempre com a mesma medida que aplicares à natureza. Obra viva de Deus, a natureza igualmente te pedirá. Graças a Deus. Vamos, aqueles que assim desejarem, fecharem seus olhos. Neste momento em que aqui nos encontramos, nesta casa de oração, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai misericordioso, Deus de amor, bondade e justiça. A Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso mestre. Estamos gratos, Senhor, pelo dia que tivemos, pela noite que se inicia, por estarmos aqui reunidos para ouvirmos a nossa irmã Maria, que ela possa estar envolvida pelas energias de humanidade, pelo amor de Cristo, e que nós possamos contribuir com os nossos bons pensamentos, nossas boas vibrações, e como foi lido aqui na mensagem, que tenhamos à disposição de sermos úteis, trabalhar e auxiliarmos para o bem geral. Agradecidos pela essa oportunidade de ouvirmos essa mensagem nessa noite, que ela possa apimentar em nossos corações e aclarar nossas mentes. E com a permissão da mentora desta casa, Dona Dara, nós deixamos por iniciada mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Na paz de Deus, no amor de Jesus. E assim. Graças a Deus. E o tema é tempestades na vida. Já enfrentamos alguma? Passamos a palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos. Fico muito feliz de poder estar mais uma vez juntos, né? Aqui, para uma reflexão do Evangelho de Cristo. Então, a gente pede, né? Eu peço muito que Joana d'Arc, toda a sua falange, todos os bons irmãos que sempre estão conosco,
conosco, que eles possam nos envolver nessa noite com muita luz, para que a gente possa refletir. A mensagem de hoje é muito importante, para que a gente reflita em relação, né, o que significa a tempestade na vida. E até como o meu querido amigo colocou, meu Marquinhos, tempestades na vida. Alguém já passou por ela? Será que nós já passamos pela tempestade? Será que nós entendemos o que significa essa tempestade na nossa vida? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Quando a gente ouve a palavra tempestade, né, a gente pensa em quê? Na questão atmosférica, né? Um temporal, uma tempestade, é uma situação muito grave a nível atmosférico. E a gente sabe que toda tempestade, ela traz alguma consequência. Toda tempestade. E cada tempestade, ela não tem um direcionamento específico. Tipo, a tempestade só vai acontecer para me atingir. Ou a tempestade só vai acontecer para atingir a Anne. Não. A tempestade, ela vai atingir a todos. Não importa qual é a sua condição social, não importa qual é a sua fé religiosa, a tempestade, ela atinge a todos. E ela justamente atinge a todos porque é um teste, é uma prova que nosso Senhor Jesus coloca em nosso caminhar. A gente recebe tantos conhecimentos. Nós recebemos, muita gente deve estudar, né? Muita gente, o fato, por exemplo, você pode até não estudar no grupo da Casa Espírita, mas só o fato de você estar aqui, assistindo a palestra conosco, mesmo até os nossos irmãos assistindo de casa a sua palestra, você está ouvindo um tema de estudo, você está ouvindo um tema do Evangelho. Então ninguém pode dizer, eu nunca soube, eu não tenho conhecimento. Ninguém pode falar isso, porque todos nós temos conhecimento do Evangelho que o Cristo deixou para nós. Nos estudos a gente tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, mais detalhado. Na palestra a gente não pode detalhar tanto, mas não deixa de ser um estudo entre nós. Então, quando a gente fala nas tempestades da vida, a gente vê que tanto conhecimento que a gente recebe e que muitas vezes acontecem provas no nosso caminho. Provas que é para o nosso teste. A vida é uma escola. Então, a partir do momento que nós aqui estamos, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, nos melhorar. Sairmos daqui e voltarmos para o plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, melhor do que quando é que nós chegamos. E aí eu paro e penso sempre o seguinte: com todos os conhecimentos que eu recebo, com todas as palestras que eu ouço, com os estudos que eu faço parte, eu recebo tantos instrumentos, tantas ferramentas para que eu possa colocar na minha vida. E o que eu estou fazendo com essas ferramentas? Será que eu estou sabendo usar os conhecimentos para a minha vida? Ou será que quando eu leio um livro, quando eu estudo, terminou o estudo, fecho e guardo na minha livraria, na minha biblioteca? Não. O verdadeiro sentido da vida é todo o conhecimento você trazer para o seu melhoramento a nível espiritual. Então, por que eu estou colocando tudo isso? As tempestades, elas chegam. O que são, na verdade, as tempestades da vida? São as nossas dificuldades. Todos nós passamos por grandes dificuldades. Às vezes, dificuldades a nível familiar, situações difíceis de serem resolvidas, às vezes dificuldades econômicas,
também com bastante situação complicada, às vezes dificuldades físicas, doenças, que às vezes a gente passa anos e anos tendo que lidar com aquela doença e que a gente sabe que nada chega para nós se não tiver um objetivo. Nada chega para nós se realmente a gente não tiver a condição de resolver. Isso eu já cheguei a essa conclusão. Por todos esses anos que eu venho estudando. O fardo que a gente recebe, ninguém recebe um fardo mais pesado do que pode aguentar. A gente pode achar que nosso fardo está pesado, mas esse fardo é de acordo com o que eu preciso, com o que cada um precisa, exatamente para que a gente se melhore com o espírito. Porque senão qual é o nosso sentido aqui na Terra? Reencarnar por reencarnar? Qual é o objetivo da reencarnação? É nos ajudar a melhorar espiritualmente. Então, por isso, a gente não pode perder uma ferramenta que nos é dada. Cada ferramenta eu tenho que trazer aquilo para o meu dia a dia. Eu tenho que arar a minha terra. Inclusive, até lembrando, o tema que foi desse ano, da Comerge, do ENEF, o arado está pronto. Então, exatamente esse arado está pronto, quer dizer, Jesus deixou a terra pronta para a gente. Só que depende de cada um arar a sua terra. E o que é arar a sua terra? É arar a sua vida. Como é que você está aqui? Qual é a sua terra? Como é que você está trabalhando a sua terra? Esse arado precisa ser feito. E é muito importante a gente entender que quanto mais a gente vai arando a terra, e que não é fácil arar a terra, uma vez em outra casa, eu perguntando a algumas pessoas, e muitos já me disseram que eram lá trabalhadores da lavoura. Então, muitos sabiam que era arar a terra. Não arar com mecanismos modernos, mas arar da forma antiga. É pesado, não é fácil. Mexer na terra com arado não é fácil. E isso é o significado de como estamos fazendo com a nossa vida. Ou seja, o arar para nós é a gente fazer a nossa mexida na terra. É trabalhar a nossa terra. É exatamente a gente trazer para nós o melhor. Eu sou um espírito ainda imperfeito. Eu ainda trago as minhas dificuldades, as minhas limitações. E para que eu possa melhorar espiritualmente, eu preciso melhorar isso que ainda trago dentro de mim, para que as minhas virtudes possam aflorar. E o arar a terra é isso. Eu preciso me ver todos os dias, como é que eu sou? Acontece uma situação, que ação que eu estou tendo em relação àquilo? Será que eu estou sabendo agir com sabedoria? Será que eu estou agindo pelo impulso ainda? Será que eu estou agindo pensando no Senhor? O que fiz? O que poderia fazer se fosse aqui no meu lugar? A gente sempre colocar Jesus junto conosco. Então, esse arar é a gente se ver todos os dias. É a gente analisar como nós somos. E o que precisamos modificar a cada dia, a cada segundo, a cada hora. Uma coisa é certa, ninguém vai modificar a gente. Nós é que temos as ferramentas para fazer a nossa modificação. Como também nós não vamos modificar ninguém. Então, por isso, que quando a gente fala do arado, a gente poder trabalhar a terra, trabalhar a nossa vida, trabalhar esse caminho que nos foi dado. Eu lembro também uma outra situação trazida pelo nosso amigo Alírio Cerqueira. Até uma história no livro que ele fala da energia dos chakras, que são os centros vitais, os nossos centros de força que nós temos. E quando o Alírio ele traz,
falando em relação aos chakras, ele traz de acordo com a filosofia tibetana. Então, lá no Tibete, eles trabalham os chakras ligados exatamente à vida aqui na Terra. Então, ele fala que no nosso chakra, que está mais ligado, mais entranhado na terra da vida, é o primeiro chakra, que é o que a gente conhece como chakra genésico, que é o chakra básico, e que também, pelo Tibete, pela filosofia tibetana, é chamado de chakra raiz. E é muito interessante isso, que por que chakra raiz? Né? Aí que a gente vê que é o chakra que fincou a gente na Terra. Ou seja, estamos fincados nessa vida, nessa reencarnação. E aí, por que raiz? Eu preciso trabalhar essa minha terra para que a raiz, a minha raiz, tenha condição de se firmar nessa vida. Enquanto eu aqui estiver encarnado, eu preciso estar firme nessa vida. Eu preciso fazer o meu melhor nessa vida. Porque isso aqui não foi dado à toa para a gente. Isso aqui é um presente, é um tesouro. Cada um que está aqui hoje recebeu um tesouro de Deus. Porque tantos irmãos no órgão espiritual estão querendo reencarnar e ainda não podem. E nós aqui estamos. E o que estamos aproveitando disso? Para melhorar como espírito, não como matéria. Então, quando ele fala do chakra raiz, exatamente eu preciso lavrar a minha terra, arar, trabalhar, remexer a minha terra, para que a minha raiz se aprofunde. A gente vê aquelas árvores enormes, a raiz por baixo é 3 vezes maior. Ela precisa ter firmeza no solo para ela poder ficar ali, firme, para todas as intempéries da natureza. Então, quando a gente finca bem a nossa vida, pode vir o vento que for, pode vir uma tempestade forte, eu posso balançar, mas eu não caio, porque a minha raiz está sólida enquanto eu aqui estou encarnado. Então, quando a gente fala em relação às tempestades que acontecem, a gente tem que pensar como é que nós estamos como raiz. Será que eu estou nesta vida flutuando? Eu estou assim como muita gente fala, eu estou uma morta-viva? Ou seja, não me preocupando com a minha vida espiritual? Como que eu estou? Então, quando a gente vê que eu preciso ter essa raiz transformada, aumentada, para ser a minha base, eu vou nessa trajetória toda dessa minha reencarnação firme, tentando me melhorar a cada vez que eu recebo essas ferramentas de tudo que eu recebo de conhecimento. Então, a gente vê que quando a gente fala na tempestade, o que é exatamente a tempestade da vida? É a gente persistir, é a gente ter perseverança das situações, é a gente não esmorecer, é a gente não desistir. Tem tanta gente que descabela, né? A primeira coisa que fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, me abandonaste. Quando, na verdade, quem está vendo o abandono é a própria ilusão da pessoa. Porque Jesus nunca abandona seus irmãos. Nunca. Foi o compromisso dele aqui conosco. Jesus, inclusive, quando ele ressuscitou, ele disse para os apóstolos, e o que ele disse para os apóstolos, ele está falando para todos nós: estarei com vocês até o fim dos tempos. E quando ele fala no fim dos tempos, ele não está se referindo que vai acabar tudo, não. É quando todos nós conseguirmos chegar lá, junto a ele, como espíritos puros.
espíritos tristes. Então, que esse é o fim do tempo da nossa trajetória na Terra, das nossas reencarnações. Ele sempre estará e está conosco. Então, nós não podemos nunca duvidar. As dúvidas é que trazem o medo. As dúvidas é que trazem a nossa ansiedade. A gente não sabe ter paciência. Alguém tem paciência? Eu sou sincera, eu ainda tenho que trabalhar muito. Às vezes, eu perco a paciência. Eu acho que é a virtude mais difícil para todos nós. É a paciência. Porque a paciência, eu tenho que entender o que ela significa. Eu tenho que entender que eu sou submissa a Deus. Eu não sou mais do que Deus. Eu sou pequenininha perto dele. Então, quando eu entendo que eu preciso ser submissa, e essa submissão não significa eu abaixar a cabeça e aceitar tudo, não. Essa submissão significa eu entender o que eu sou. Que eu ainda sou um espírito que ainda traz as suas limitações, ainda sou imperfeita e tenho muita coisa pela frente ainda para pensar. Eu não estou na reta final ainda. Então, quando eu entendo isso, porque muita gente confunde, né? Muita gente recebe, tem muita gente culta, estuda bastante, tem muito conhecimento. Só que muitas vezes, tanto conhecimento, se a gente colocar na balança, às vezes o conhecimento está aqui. Mas e o lado moral da pessoa? Esse lado moral é justamente o que eu tenho que trabalhar em mim. O ser melhor a cada dia, trabalhar o bem, perceber quais são as paixões que ainda existem em mim e que eu tenho que deletá-las, usando o termo tecnológico, né? Deletar. Então a gente vê que nós ainda temos muita coisa a aprender. Então Deus e Jesus, junto conosco, diretamente conosco, quando eles veem que algo que a gente quer, que aquilo não é bom para nós, outro caminho começa a surgir. E que aí muitas vezes eles se rebelam, a gente não aceita, porque nem sempre é aquilo que eu quero. A gente acha que o que eu quero é o melhor para mim, e nem sempre o que eu quero é para o meu bem. E só o Pai, e abaixo dele Jesus, sabe o que é para o nosso bem. Então, por isso, eu até vou trazer um exemplo de alguns casos bíblicos, para que a gente entenda que isso aconteceu com todos os irmãos, durante toda a trajetória da humanidade. Primeiro caso que eu vou trazer de Jó, do Velho Testamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar, que as pessoas sempre costumam colocar, né? Nossa, eu tenho que ter paciência de Jó. Já ouviram isso? Né? Tão comum das pessoas falarem. Só que as pessoas falam isso no sentido vulgar. As pessoas, na verdade, não entendem o que significou a paciência de Jó. Jó realmente foi um grande exemplo de fé, de perseverança. Em momento algum ele desistiu. Ele tinha uma vida próspera. Ele tinha tudo, né? Ele tinha uma vida abastada. Só que de uma hora para outra, lógico que tinha um sentido, né, espiritual, Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seu sustento, perdeu sua casa e com isso falhou a sua saúde. Só que em momento algum, Jó, ele usou isso para se revoltar contra Deus. Em momento algum. Ele só fazia a seguinte pergunta: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? E aí, quando eu vi essa passagem, eu fiquei pensando o seguinte: quando as dificuldades chegam para nós, a gente não pergunta ao Senhor
gente não pergunta. A gente entra logo na aflição, porque a gente não acredita que somos o tempo todo amparados. A gente não acredita que em momento algum estamos sozinhos. A gente não acredita. A verdade é essa. Porque a partir do momento que a gente duvida, a nossa fé foi para o ralo. Porque é muito importante, né, as pessoas, quando a gente fala assim, você tem fé? Todo mundo, não, mas eu tenho fé em Deus. Eu acredito. Aí a gente vai ver com os estudos que acreditar é uma coisa, sentir e saber é outra. A minha crença, ela pode diluir assim, de uma hora para outra. Porque a fé verdadeira é aquela fé de confiança que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia. É aquela fé que Jesus fala que pode remover montanhas. Quer dizer, é a fé, ninguém vai mover uma montanha, literalmente. Mas o que é remover a montanha? É você saber remover as suas dificuldades. É você saber resolver as situações difíceis que chegam para você. Então, quando você tem essa sabedoria, quando você sente isso no seu íntimo, realmente você está tendo a confiança que você precisa. Você está tendo a fé plena. Não é aquela fé vacilante. A fé vacilante, quando a gente vai, né, a água vai saindo, a fé vai se indo pelos poros, né? Como está acontecendo comigo nesse momento. Né? Então, a água está indo embora, mas eu tenho que segurar a minha fé, porque tá, eu sinto muito calor, complicado. Mas a fé tem que ser firme, brincadeiras à parte, a fé tem que ser firme. E o que é a fé que é vacilante? Quando a gente tem uma dificuldade séria, né, uma tribulação muito difícil na nossa vida, a gente vacila. A primeira coisa que acontece no nosso vacilo se chama dúvida. Será? Será que eu vou conseguir isso mesmo? Será que realmente vai acontecer o que eu estou pensando? A dúvida, ela acaba com a nossa fé. O medo do desconhecido, do que nós ainda não sabemos do que está para vir, esse medo, ele simplesmente também acaba com a nossa confiança. Medo, dúvida, ansiedade não fazem parte do Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo, ele traz para a gente o quê? Perseverança. Ele traz para a gente o quê? Siga em frente. Resista à tempestade. Um outro exemplo que eu trago para nós, tem tantos exemplos no Evangelho, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Um outro exemplo que eu trago para nós é da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, no meio de Jesus, ela viveu 12 anos tendo hemorragia direta. 12 anos, sem parar. Imagina. E naquela época, quando as mulheres ficavam no período, né, que ficavam na parte do sangramento normal de todos os meses, a mulher, ela era deixada de lado. Não podia, né, o homem não podia ter contato com a mulher, enfim. Era uma questão da cultura judaica da época. Então, ela, no caso, 12 anos, ela ficou com uma hemorragia intensa. E ninguém conseguia ajudá-la. E ela simplesmente começou já a ficar sem forças. Porque só você perdendo sangue o tempo todo, ela ficou sem força. Os ditos médicos da época, ninguém sabia como resolver. Ela foi considerada praticamente expulsa de sua casa. Porque ninguém mais queria saber dela perto.
porque era naquela época considerada uma pessoa impura. Quando ela soube que Jesus estava passando pela determinada cidade, para ela diz: hoje eu vou ficar curada. Ela não conhecia Jesus. Ela só ouvia falar de Jesus, das curas que Jesus fez, mas ela não conhecia Jesus. Então ela simplesmente, vai se arrastando no meio daquela multidão toda, porque todas as vezes que Jesus chegava, era muita gente aglomerada em volta de Jesus. E ela, sem ter condição de andar de tanta fraqueza, ela foi se arrastando no chão, até que chegou perto de Jesus. Só que ela não tinha como falar com ele, mas ela pediu: se eu puder pelo menos tocar num pedaço da veste dele, eu sei que eu vou ficar curada. Essa cena de 12 é linda, é verdade. Então, quer dizer, olha a fé dessa mulher. Era uma fé inabalável. Ela sentia dentro dela que ela ia ficar curada, e realmente ela só toca na parte da bainha das vestes do Cristo, e Jesus imediatamente diz: uma virtude saiu de mim. Quem me tocou? E aí os apóstolos, que também duvidavam em alguns momentos, os próprios apóstolos diziam: Senhor, o Senhor está sendo tocado por tanta gente, são tantos ao seu redor que estão encostando no Senhor. Ele falou assim: não, esse toque foi diferente porque uma virtude saiu de mim. E na mesma hora o sangramento dela parou. E ela falou: fui eu, Senhor, eu que o toquei. Então Jesus diz: mulher, vá, você está curada porque a sua fé te curou. Jesus não chegou a fazer nada, porque na verdade quem fez foi ela. A fé que ela trazia dentro de si. Ela que realmente foi em busca da cura, e ela conseguiu. Ela não esmoreceu em momento algum, por mais que ela fosse deixada de lado. Ela não esmoreceu em momento algum. Então, essa fé, essa perseverança que iria conseguir, é aquela coisa: quantos anos? 12 anos sofrendo. Não são 12 dias, não são 12 meses, 12 anos. Não é fácil. Sendo rejeitada por todos, não podendo ficar com sua família, é muito triste. E ela realmente, ela perseverou, e a fé dela foi mais forte do que tudo. Ela acreditou, ela confiou. Aliás, até não digo acreditou, ela sentiu que ela ia conseguir a cura, como realmente ela conseguiu. Então a gente vê que as tempestades chegam para todos. Agora, como é que nós vamos enfrentar essas tempestades? É interessante que a gente traz 3 tipos de tempestades que todos nós podemos passar por elas, tá? O primeiro tipo de tempestade é o que mais acontece. É a tempestade da vida que nós mesmos atraímos. Ou seja, nós é que somos os causadores dessa tempestade. O que significa isso? Exatamente, todos nós somos intuídos. Nós recebemos intuições. Aquela ideia que vem na nossa mente, um direcionamento que vem para que eu possa fazer algo, que muita gente acha que é só meu. Isso é pensamento meu. Só que a maior parte não é meu. A maior parte é a ajuda espiritual que eu estou recebendo. Então, como aconteceu com Jonas, o profeta Jonas, uma passagem também do Velho Testamento. O profeta Jonas, ele
recebe uma ordem direta de Deus, que ele precisava pregar numa cidade da Síria, e que nessa cidade estava tendo muitos problemas seríssimos, e que ele, como profeta, precisava ir lá. Ele recebeu a ordem. Como profeta, qual era a função dele? Executar essa ordem, né? Mas o que ele fez? Rejeitou a ordem. Ele quis fazer do jeito dele. E ele não foi para tal cidade indicada, ele foi para outra cidade. Só que para essa outra cidade ele tinha que ir pelo mar. E pagou a passagem e foi. Só que no meio da navegação aconteceu uma tempestade imensa. Uma tempestade que as ondas vinham e cobriam o barco. E todos os marinheiros do barco estavam apavorados, que eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. E Jonas estava lá embaixo, dormindo, tranquilo, estava viajando do que ele queria fazer, não pelo que ele foi direcionado. Até que os homens, quando ele acorda, ele vê que está todo mundo desesperado, e simplesmente ele fala: mas por que vocês estão assim? Nunca passamos por uma tempestade dessa. Já navegamos tantas vezes e nunca passamos por isso. Aí de repente parece que dá um estalo nele, e ele percebe que aquilo tudo que estava fazendo com ele e com os outros também, foi infelizmente atribuído por ele próprio. E exatamente quando ele diz, que realmente ele confessa para todos que aquela tempestade era por culpa dele, porque ele tinha um direcionamento e ele não seguiu esse direcionamento de Deus. Na mesma hora que ele sinceramente confessou, a tempestade passou. Quer dizer, aquilo foi um recado de Deus. Você era para ajudar a determinada cidade, você está indo para uma outra que não precisava ir. Então a gente vê que são tempestades que nós mesmos atraímos. É aquilo, nos é dado um caminho, mas eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir pelo outro. Aí que eu tenho que trazer para mim a questão da humildade. Quem eu sou perante o Senhor? Será que eu sou tão mais do que mais em relação ao Senhor? Aí que eu tenho que perceber se todos os sinais me mostram que não é aquele caminho que eu quero, eu tenho que ser submisso e seguir o caminho que está sendo me mostrado, porque é o caminho que eu preciso. Então, quer dizer, é uma reflexão para nós. Será que a gente dá ouvidos para as nossas mensagens? Será que as intuições que eu recebo, a gente presta atenção nelas? Ou a gente acha que tudo vem da minha ideia? Nós temos que estar mais abertos para isso. Nós temos que estar mais confiantes, porque quando eu desejo um caminhar na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que pedir é ao Pai e a Jesus que está direto conosco. Senhor, que seja feita para o meu bem, que seja feito de acordo com a vontade do Pai. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, e quando ele fazia as suas orações, ele sempre dizia: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Quer dizer, Jesus, ele dá o exemplo de submissão ao Pai. E Jesus já é um espírito crístico, que estava muito próximo ao Pai. Mas ele mesmo assim, ele era submisso à vontade de Deus. Então a gente tem sempre que analisar como é que eu passo, como é que eu enfrento as situações. Será que é da minha vontade, porque é assim que eu quero e pronto, acabou? Aí às vezes eu recebo tantas orientações, tanta gente quer me dar soluções, me ajudar, e eu não quero escutar ninguém, eu só quero escutar o que eu penso. Aí muita gente fala assim: não, mas de acordo com o meu ponto de vista, é isso que tem que ser.
parar e analisar, gente. Nosso ponto de vista. O que é o nosso ponto de vista? Qual é a nossa visão da vida? A gente só tem a visão da vida do que nós temos. A gente consegue ter a visão do todo? A gente consegue ter a visão do que vai acontecer no nosso futuro? A gente não tem essa visão. Só quem sabe disso é Jesus. Então, quando a gente fala nosso ponto de vista, tem gente que enche, né, o pulmão para dizer nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é isso. Sempre quando a gente estuda, eu sempre converso muito com o grupo, que a gente tem que buscar qual é o ponto de vista da espiritualidade. Porque ele sim tem a visão do todo, nós não temos. Então eu tenho que entender qual é o recado da mensagem trazida para mim, para que eu possa fazer um direcionamento correto. Então a gente vê que uma das tempestades é essa. Outra tempestade que a gente vê é a tempestade que acontece para provar a nossa fé. Tem aquela passagem também que passou no Deixosa, muito também linda, que essa passagem até foi que me inspirou nesse tema. É quando eles saem de um trabalho, né? Eles estavam, depois que houve aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, então Jesus sobe ao monte para orar. E ele fala para os apóstolos: seguem vocês no barco, depois eu encontrarei com vocês. E eles foram. Só que no meio do mar começou aquela tempestade que começou realmente a vir água e o barco encher de água. E Jesus, depois de um certo tempo orando, Jesus lá do alto, ele parou e viu o barco. Quando ele vê o barco, ele sente o desespero de todos eles. Jesus vai ao encontro deles. E é essa hora tão linda quando Jesus ele anda sobre as águas. E ao andar sobre as águas, na hora ninguém reconhece que era o mestre que estava chegando. Ainda dizem, né? Nossa, será um fantasma? Quer dizer, o fantasma será o desconhecido. Quem é que está chegando perto de nós? Quando mais próximo eles veem que é Jesus, Pedro, que já estava tão desesperado, ele fala: mestre, eu quero ir até você. E aí Jesus fala: vem, pode vir, vem ao meu encontro. E Pedro sai do barco e começa a andar pelas águas. Só que uma ventania veio forte e esse vento deu medo no Pedro. E ao dar medo no Pedro, Pedro começou a afundar. Ou seja, aquela fé inicial, ela vacilou. Ela vacilou por causa do medo. E aí, na hora quando ele começa a afundar, ele começa a gritar: Jesus, me dê sua mão. E Jesus dá a mão e fala assim: venha, Pedro, tenha mais fé. E aí Pedro consegue vir e andar sobre as águas junto com Jesus. E Jesus, na mesma hora, acalma a ventania. Nessa hora, foi para provar o quê? A fé. Então, quantas tempestades acontecem para nós para provar se realmente a gente tem fé? Ou a nossa fé é aquela fé de boca para fora? Ah, eu tenho fé, eu tenho que dizer para os outros que eu tenho fé. Não adianta eu dizer para os outros. Jesus, ele sabe o que passa aqui dentro de nós. Se eu tenho dúvida aqui dentro, eu posso fingir para o Marcos que eu estou firme, mas Jesus sabe que aqui dentro eu estou vacilante. Então a fé, para provar, né, as situações que chegam para provar a nossa fé, é para ver se realmente nós estamos passando no estudo corretamente. É aquela situação, a escola da vida, como eu falei no início, igual uma escola do mundo. Para passar de ano, a gente não tem que passar pelas provas? A gente tem que passar pelos testes, pelas provas. Só dessa forma a gente consegue passar de um ano para o outro, com mérito.
né? Só que na espiritualidade é como o nosso antigo, né? Quem foi da época bem antiga, que as provas não eram avisadas, as provas eram de surpresa. Então a espiritualidade nos traz as provas de surpresa. Quando a gente menos espera, as provas chegam. Exatamente para mostrar para nós. Vamos ver se o que você está falando é o que você realmente está fazendo. E tem a terceira tipo de tempestade. Que essa tempestade também nos afeta muito quando a gente dá brecha também. Que é a tempestade espiritual. Não a tempestade espiritual do lado positivo. Né? Todas as vezes quando nós temos dentro de nós uma missão, um objetivo espiritual, né? Nós estamos ali seguindo firme naquele objetivo. Acontecem 1000 intempéries para nos prejudicar, atrapalhando a nossa jornada, que a gente precisa ir para lá. E muitas coisas vêm como impedimento para nós não deixar que a gente vá fazer o trabalho que a gente precisa do bem. Então, da mesma forma, teve a outra situação no Evangelho de Jesus, que isso está em Lucas, também no Evangelho de Mateus, que é uma tempestade diferente do que foi a anterior. Essa tempestade, eles estavam indo, Jesus e seus discípulos, para a terra dos Gadarenos, e que lá tinha um homem que estava muito obsesso e que ele precisava ser libertado daquele espírito maligno. Então Jesus estava a caminho pelo mar com todos os discípulos. Eles estavam numa missão. No meio, Jesus tranquilamente, porque Jesus tinha uma autoridade moral muito grande. Tem, né? Jesus dormiu. Jesus estava cansado, porque ele tinha feito muitas curas. Então, aqui na terra, ele também se cansava, porque muita energia dele saía. Então, ele estava descansando, aproveitando, e eram raros momentos que Jesus descansava. Ele estava aproveitando e descansando no barco, quando a tempestade começou. E a tempestade também veio furiosa. Entrava água demais no barco, dava a impressão que o barco ia afundar. Mais uma vez, os discípulos, desesperados. É aquela coisa, cadê a confiança nessa hora? Onde está a fé nessa hora? Os discípulos começam a gritar por Jesus e falam: Senhor, salva-nos. E ainda dizem: o que está querendo fazer conosco, Senhor? Será que o Senhor não vê que nós vamos morrer? Quer dizer, qual era a fé que eles tinham em Jesus? Qual era a fé? Tinha acabado de sair de um trabalho espiritual. E a fé não existia. Nessa hora, Jesus, ele não faz como ele fez da outra vez. Ele não abranda, ele não acalma a tempestade. Ele repreende a tempestade. Porque, na verdade, aquela tempestade, ela foi criada por irmãos equivocados, que queriam atrapalhar o trajeto deles. E Jesus sabia disso. Só que, lógico, que nada Jesus iria deixar atrapalhar. E Jesus repreende a tempestade e para. Jesus imediatamente vira para os apóstolos e fala: homens de pouca fé. Depois de tantos serviços, de tantos exemplos, e vocês ainda duvidam? Então são esses 3 tipos de tempestades que todos nós estamos sujeitos a passar. Quando estamos numa missão para o bem, quando é para provar a nossa fé, e quando nós erradamente não escutamos os sinais e fazemos o que nós queremos. Então, meus irmãos, é para a gente analisar como que eu estou fazendo com a vida que me foi dada. A minha terra precisa ser lavrada, arada, muito bem, para que germine. Ou seja, germinar significa a minha vida crescer espiritualmente.
Então, nós precisamos cada vez mais perceber o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu verdadeiro papel aqui na Terra? Eu tenho uma raiz suficiente nessa vida para me ajudar o meu caminhar até chegar a hora de eu partir e voltar ao plano espiritual? Ou a minha vida está sendo muito vacilante? A gente tem que refletir. Porque as tempestades, elas chegam a todo momento. A espiritualidade não bate na nossa porta e não avisa, olha, está para acontecer isso. Quando a gente vê, já está acontecendo. Seja uma doença forte em nós. Tem tanta gente, eu tenho tido tantos exemplos de pessoas resignadas. E a gente diz assim, é um espírito mais evoluído? Pode ser. Mas também é um espírito que está sabendo passar pelas suas dificuldades. Quando eu tenho um exemplo, eu trago esse exemplo para vocês. Uma menina de 14 anos, com um câncer seríssimo na perna. E que ela, justamente essa menina, esse câncer ósseo, fez com que ela se debilitasse muito. E lá onde nós moramos, lá não tem tanto recurso assim. E essa criança foi indicada para que os pais fossem para São Paulo. E lá em São Paulo, eles têm uma certa condição também. Lá em São Paulo, ela fez a cirurgia e está fazendo todos os tratamentos. Essa menina sofreu muito aqui. Mas em momento nenhum, ela se rebelou contra Deus. Pelo contrário, ela traz uma doçura tão forte com ela, que ela própria, ela calma os pais. E diz para os pais, meus pais, por que chorar? Isso tudo é para a gente crescer. Uma criança de 14 anos. Isso tudo é para a gente crescer. Isso vai passar. E graças a Deus está passando. Porque ela é merecedora. E ela veio como exemplo para os pais. Então, é aquilo, como é que nós encaramos as nossas dificuldades? Nós temos que perguntar como Jó, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Qual é o aprendizado que eu preciso para a minha vida? A gente sempre tem que entender o porquê e o para quê das coisas. A gente tem que perceber claramente que nada chega por nada. Tudo que nós recebemos, se recebemos, é porque nós temos condição de resolver. Se não tivéssemos condição de resolver, aquilo não chegaria para nós. O que chega para a Ana não chega para mim. Não chega para o Marcos, não chega para nenhum de vocês. Porque simplesmente cada um vai receber aquilo que precisa, que necessita para se melhorar. Então, meus filhos, que a gente reflita o que significa essas tempestades na nossa caminhada. E que a gente comece, se antes não enxergava, que a gente comece agora a passar a enxergar o que de melhor podemos fazer para passar por essas dificuldades. Porque um dia, quando a gente conseguir vencer os obstáculos, nós vamos galgar elevado patamar espiritual e vamos olhar para trás. E ao olhar para trás, a gente vai ver, Senhor, obrigado, eu consegui. Eu consegui passar por todas as dificuldades. E hoje eu estou aqui melhor. E é assim que a gente tem que enxergar a nossa vida. Hoje, que aqui nós somos, nós não temos ideia do que nós já fomos. A gente, graças a Deus, que a gente esquece. Né? Mas se hoje estamos aqui, nós já estamos um pouco melhor. E é assim que a gente tem que nos ver. Amanhã, a gente tem que pedir para que a gente seja melhor do que nós somos hoje. E assim por diante. Fazer a nossa parte da melhor forma possível. Fazer o nosso melhor. E nunca esquecer, Jesus está ao nosso lado.
Ele está estendendo as mãos para nós o tempo todo. Quando a gente pensa que a gente vai cair, Jesus está segurando, Ele está amparando a gente. E mesmo se a gente chega a cair, quando a gente já tem um entendimento, o nosso cair já é diferente do nosso cair do passado. Antigamente a gente caía e ficava. Hoje, quando a gente começa a ter mais entendimento, a gente cai, mas rapidamente a gente levanta, porque a gente sabe que a gente tem que seguir em frente. E é essa a nossa caminhada. Que é esse tema, né? Que realmente traga para nós o grande significado da mexida que eu tenho que fazer dentro de mim. A mexida da minha vida, a minha terra, criar raízes robustas para me firmar nessa vida e eu saber enfrentar as dificuldades. Perceber que dificuldade é essa, por quê e para quê. Qual é o objetivo dela para mim? Que tem um objetivo. De tudo nós temos que tirar aprendizado para a nossa vida. É dessa forma que nós crescemos espiritualmente. Então é isso, meus filhos. Eu espero que essa reflexão fique para todos nós, porque esse tema está batendo muito para mim. Porque as mexidas, todos nós temos que fazer. Ninguém fica isento de fazer. E eu, graças a Deus, eu agradeço muito tudo que eu tenho recebido de ferramenta. Ainda não tenho usado todas, sou sincera, mas eu tenho começado a usar algumas. E eu sei que eu vou chegar ao ponto de usar todas as ferramentas que eu recebo. Então que Jesus nos abençoe, que nos guie aproveitando essa paz, né, que na nossa noite, antes de dormir, a gente reflita o nosso dia, como nós somos, como nós agimos, como será que o outro me viu, a forma de ser, e o que eu preciso fazer de melhor para o amanhã. Uma boa noite, obrigada pela paciência. Assim seja, Jesus. A paciência, né, é virtude. Está começando agora, vocês tendo paciência comigo. Uma boa noite, gente. Boa noite. Nós agradecemos pela sua mensagem, pela sua gentileza de vir para nós e trazer essas reflexões muito importantes. Para se tornar tranquilo. E antes de nós finalizarmos, nós temos aqui alguns recados. Temos no dia 23 de março, aqui mesmo, na Centro Espírita de Manadá, a palestra comemorativa dos 76 anos da casa. E o orador é César Braga Said, com o tema Floresça onde estiver. São todos convidados. E mais um recado, que a evangelização retornou sábado passado. Foi no dia 8/3. E o horário é às 14 horas, a partir das 14 horas. E as idades das crianças é de 3 anos aos 17 anos. Aqui procurar a Annelise, aqueles que assim desejarem trazer os seus filhos, ou qualquer criança que esteja sob a nossa guarda, sob a nossa proteção. Eu já tinha falado que é muito importante a evangelização. É um momento assim que as crianças são apresentadas a Jesus. Um convite a todos também, para que possam trazer suas crianças. E logo após aqui a finalização, temos o lanche fraterno, que está à venda aqui na varanda aqui do lado. Aqueles que puderem contribuir, é uma ajuda e tanto. Na próxima terça-feira, nós temos Oswaldo Moura, de Volta Redonda, com o tema O Homem de Bem. E no domingo, nós temos
Marcos Dias, os contrários. Será às 10 horas. E para finalizarmos, a Maria Luísa pediu para que nós cantássemos uma música. Seria a nossa prece final, Mar da Vida. Inclusive, essa letra, o Mar da Vida, tem tudo a ver com o tema que nós fizemos hoje. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, e o Cristo seja a luz em seu olhar. Que o Cristo não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Teremos agora o passe coletivo e logo após o passe individual.